Sejam bem-vindos ao programa Conversa com Autores e Autoras, uma iniciativa do Centro de Estudos da ANAF. Este espaço foi criado para dar voz aos nossos associados e associadas, valorizando suas produções acadêmicas e promovendo reflexões sobre temas relevantes à advocacia pública e ao direito. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o advogado da União e associado à ANAF, Rafael Rodrigues Valença de Oliveira, autor do livro Regime Brasileiro de Transferência Internacional de Dados Pessoais. O Dr. Rafael Oliveira é professor e advogado da União, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especialista e mestre em Direito Constitucional pela mesma instituição. Atua como pesquisador no Grupo de Estudos de Direito Público da Internet e das Inovações Tecnológicas e no Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte. Suas pesquisas têm ênfase em direito internacional, direito digital, direito constitucional, direito administrativo e direito regulatório. É também palestrante e autor de diversas obras jurídicas. Dr. Rafael, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta. Agradeço o convite e parabenizo a ANAF pela iniciativa. Para começar, Dr. Rafael, eu queria saber o que motivou o senhor a escrever esse livro e qual a principal questão que a sua obra busca responder. Roberta, eu sempre fui um entusiasta do direito internacional e do direito digital. E quando a gente começou a debruçar o que seria o meu projeto de mestrado, a gente teve ali algumas oportunidades de discorrer sobre alguns assuntos que se interseccionavam entre o direito internacional e o direito digital nessa linha do direito internacional do programa de pós-graduação em Direito da UFRN. E aí, o direito à proteção de dados era um direito que ainda estava um tanto quanto embrionário no ordenamento jurídico brasileiro, em que pese as discussões mundo afora já estivessem, à época, ganhando muito terreno. E quanto mais eu estudava direito internacional, quanto mais eu enfrentava as cadeiras de direito regulatório, de direito constitucional, mais eu ficava curioso para saber como o Brasil iria adaptar, iria ali internalizar essas questões que já estavam sendo enfrentadas, sobretudo na Europa. Como eu sabia que o direito à proteção de dados ele era um direito com um aspecto internacional muito forte, isso aí é um dos principais recortes, muita gente enxerga o direito à proteção como um direito com seu aspecto consumerista, com seu aspecto constitucional, com seu aspecto processual. Eu sempre tive um olhar, talvez por ser um entusiasta do direito internacional, e analisar esse fenômeno a partir da perspectiva internacional. Então eu fiquei, caramba, se eu pudesse escrever alguma coisa sobre isso, em que pese a dificuldade, ser um assunto muito novo, e você tem um desafio de ser pioneiro quando você escreve em uma temática nova, o lado ruim é de você não ter tanto referencial bibliográfico, tanta pesquisa madura. Agora, o lado bom também é que você vai descobrindo tudo em tempo real. Então, muitas das discussões que a gente inaugurou nesse livro são discussões que ainda estão sendo travadas ou são discussões que ainda vão gerar novos frutos. Então, a nossa ideia foi tentar fazer uma abordagem, aquela época, desafiadora de um tema que era um tema que ainda estava principiante no ordenamento jurídico brasileiro, no cenário jurídico brasileiro. E de qual forma a evolução da chamada ordem informacional contribuiu para a consolidação do direito à proteção de dados na esfera internacional? Roberta, essa é uma pergunta muito interessante que a gente tentou endereçar essa resposta no nosso capítulo inicial do livro. Do que a gente ali identificou, a gente rotulou de ordem informacional jurídica. O que é a ordem informacional e por que isso é tão importante nos dias de hoje? A gente observou que desde a década de 50, no século passado, alguns movimentos, alguns fenômenos, eles confluíram, independente do local, independente do país. Esses fenômenos não foram ali sequenciados cronologicamente. Então, cada país viveu uma realidade diferente, mas que a gente conseguiu identificar parâmetros e perspectivas semelhantes a partir de alguns recortes. E quais são esses fenômenos? Massificação da internet, o advento da chamada sociedade da informação, da economia movida a dados e do capitalismo de vigilância, sobretudo. Então, são fenômenos nos quais a informação, a depender
da perspectiva sociológica, que foi enquadrada como sociedade da informação, para fins econômicos, foi conhecida como economia movida a dados, e para fins comportamentais, essa sociedade movida, né, a dados, eles foram identificados ali como movimentos que elevavam o dado, a informação, a um novo patamar, inclusive ressignificando o conceito de ser humano. E com a massificação da internet, que ali, e os efeitos, né, a nova onda da globalização, elas colocaram as pessoas em uma nova dinâmica de existir, de se relacionar, que agora as informações elas são comercializadas, elas são consumidas, propagadas em uma velocidade, uma dinâmica que nunca existiu antes. Então é algo inédito. Hoje a gente consome informação de outros países, de outros continentes, na mesma proporção que a gente consome informações locais e municipais. E o que foi o grande divisor de águas na nossa investigação, segundo a nossa ótica, para chegar a consolidar esse novo direito, que foi então entendido como direito à proteção de dados? O binômio virtualização da intimidade e digitalização da vida privada. Por quê? A partir do momento que as pessoas começaram a disponibilizar informações privadas, íntimas, por meio das plataformas digitais, diariamente, nós tivemos ali uma modificação em um padrão comportamental que não existia antes. Então, o direito à proteção de dados ele foi construído e modelado a partir do então direito à privacidade e do direito à autodeterminação informativa. Mas só o direito à privacidade e o direito à autodeterminação informativa, eles se revelaram como não suficientes para tutelar esse novo patrimônio jurídico das pessoas que antes não era digno de tutela jurídica, que são as informações pessoais, que são os dados. Hoje, o dado por si só, ele é um indexador, um indicador que representa interesses, que representa valor, que representa significado, sentido, e por isso só. A resposta do direito veio um pouco depois, como de costume. Primeiro você tem, normalmente, uma modificação no fenômeno social, uma modificação no fenômeno comportamental, no fenômeno econômico, para que o direito seja provocado a tutelar. E assim o foi com o direito à proteção de dados. Sem a construção dessa ordem informacional, nós conseguimos identificar os fenômenos que a compõem, mas de uma forma recortada, não didática. E a nossa proposta foi situar a proteção de dados no tempo e no espaço. Por isso a gente criou essa tese da ordem informacional jurídica e ela tem vários produtos desejados e indesejados. Produtos desejados, a segurança jurídica que foi ofertada, inclusive com a positivação de um direito fundamental na Constituição Federal. Alguns indesejáveis ou indesejados pela sociedade, a desinformação, né? A propagação de fake news, a circulação de informações sabidamente falsas, infelizmente, é um produto indesejado da ordem informacional, dessa ordem que pauta a informação como um centro, um eixo nuclear do relacionamento interpessoal, do relacionamento social. Doutor Rafael, e quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta atualmente no que diz respeito ao regime de transferência internacional de dados? Roberta, essa pergunta ela pode ser dividida em duas respostas. A primeira, que coloca o Brasil e uma série de países no mesmo patamar, que são aqueles países que se relacionam com os grandes blocos, ou seja, países que se relacionam com o sistema europeu, países que se relacionam com o sistema americano, e também a gente pode ter um olhar interno para essa segunda etapa, que hoje é a etapa de adequação do sistema protetivo brasileiro nacional para essas novas regulamentações que estão sendo realizadas pelos países estrangeiros e organizações internacionais. Então, a primeira pergunta, como é que os países estão se adequando aos novos parâmetros que foram parâmetros criados, idealizados pelo sistema europeu? Muitos países ainda estão nessa etapa inicial, que é essa etapa de adequação das suas legislações. O Brasil passou por essa etapa há 10 anos, ali em meados de 2016 e 2017. Quando o regulamento europeu foi editado, o GDPR, que é a sigla, o acrônimo para o regulamento europeu, ele exigia ali que os países que quisessem continuar estabelecendo relações de intercâmbio de dados transfronteiriço com o modelo europeu, esses países deveriam adotar padrões de adequação mínimo para que eles pudessem continuar se relacionando com o sistema europeu.
E aí, vários países que tinham interesse em continuar mantendo esse tipo de relacionamento com o sistema europeu, eles correram para ajustar, adequar suas legislações nacionais para que elas estivessem ali ofertando níveis de proteção semelhantes àqueles exigidos pelo sistema europeu. E o Brasil foi um desses países que conseguiu realizar isso, inclusive um fato que motivou a edição da nossa Lei Geral Protetiva em 2018. Então, nessa etapa inicial de conformidade a parâmetros internacionais, o Brasil conseguiu atender com certa satisfação em um plano legal. Qual o problema? No sistema brasileiro, muito da capacidade de organização e administração desses parâmetros foi delegada para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a Autoridade Nacional de Controle. E essa autoridade, munida de poderes regulamentares, editou um primeiro regulamento, recente inclusive, de transferência internacional de dados, atendendo esse clamor internacional na matéria. Então, quais são as principais dificuldades hoje? A modificação no Brasil, respondendo ao segundo questionamento. Atender a um parâmetro internacional que ajustou novos parâmetros nacionais. E a realidade brasileira hoje, nós ainda estamos numa fase de criação de uma cultura de proteção, incutir nos sujeitos nos agentes de tratamento, nos operadores, nos controladores, nos próprios titulares, no poder público, o respeito a essas diretrizes. Então, hoje, a principal etapa o principal desafio no Brasil não é só a normatização, a criação de regras claras e transparentes que a autoridade vem desempenhando com muita eficiência, com muita maturidade, mas é que os destinatários dessa normatização compreendam os riscos envolvidos, sobretudo os seus titulares que têm seus dados transferidos de forma instantânea, cotidiana, em grande volume, para outras jurisdições. E o senhor acredita que o país já possui um regime normativo consolidado nessa área ou ainda há lacunas regulatórias significativas? Essa outra pergunta muito sensível e que exige o aprofundamento de algumas perspectivas. Quando a gente utiliza a expressão regime normativo consolidado, eu ainda diria que não. Estamos caminhando para chegar nesse patamar. Existem sim lacunas regulatórias, lacunas omissivas e lacunas que foram lacunas efetivamente desejadas pelo legislador, porque ele não detinha conhecimento técnico naquela época para implementar um modelo global, um modelo regional, um modelo internacional para a realidade brasileira, e por isso ele transferiu essa responsabilidade e, por si só, essa competência para uma autoridade técnica, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o regime hoje brasileiro é um regime que ele se utiliza de legislações que já existiam, a exemplo da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, do Marco Civil da Internet, que foi um diploma legal muito inovador e pioneiro à época, né? Estamos falando aí de mais de 10 anos de sua edição. E a Lei Geral Protetiva, como o nome já diz, ela vem para elevar essa discussão a um patamar geral, enunciar regras e princípios próprios do plano legal para enfrentar esse desafio. As lacunas regulatórias que existem são lacunas que foram já mapeadas, diagnosticadas, identificadas e também que são fruto, talvez, de um processo ainda de desenvolvimento e maturidade coletiva, que também não é esperado de um país que não tem uma tradição, uma cultura de proteção de dados ainda tão solidificada quanto, por exemplo, o universo contexto europeu, que já enfrenta essas discussões há mais de 40 anos. E como que o modelo brasileiro se compara, já entrando nessa parte internacional, aos sistemas internacionais de proteção de dados, como o europeu e o norte-americano? Roberta, com a globalização, a acentuação da globalização, como eu já disse antes, com aqueles signos que a gente conseguiu rotular e enquadrá-los como integrantes da ordem informacional, sobretudo a massificação, a popularização da internet e o advento da sociedade da informação, os países vivem bolhas de maturidade diferentes, mas que muitos se comunicam. Então, alguns países passaram por isso um pouco antes, como os países europeus, tem essa discussão já desde a década de 80 e 90,
e alguns países são mais principiantes no enfrentamento do trato, na disciplina dessa matéria. O Brasil, como já havia antecipado, ele sofreu muita influência do modelo europeu. Então, se a gente pega até a forma como a lei foi construída, a gente vê que a lei ela foi fortemente inspirada, e isso não é segredo nenhum, tanto é que na exposição de motivos da LGPD se faz expressamente referência ao GDPR, ao regulamento europeu, como fonte de inspiração normativa. E o que a gente observa? Que o Brasil, ele é um país que, em matéria protetiva, ele não inova de forma desproporcional, desarrazoada. Ele consegue identificar os acertos das experiências internacionais que foram validados ao longo de anos, né, e que foram aprimorados ao longo de algumas décadas, e ele consegue hoje reproduzir de uma forma natural, tanto que um dos lemas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sempre foi a fiscalização responsiva, não é uma autoridade que já se postulou como uma autoridade repressora, uma autoridade que emitiu muitas notas técnicas, muitas opiniões, manifestações que esclarecem. Mas, por outro lado, na temática da transferência internacional de dados, não há como o Brasil estar dissociado dos ecossistemas que são mais influentes. Então, o modelo europeu é um modelo mais normatizado, regulamentado. Por outro lado, o modelo americano é um modelo mais liberal. Mas pelo fato das grandes empresas de tecnologia terem jurisdição, terem sede, sobretudo no território americano, acaba que muitas das discussões, inclusive judiciais que são ali travadas, ecoam também em outros domicílios jurídicos. E o domicílio brasileiro é um deles, que está muito antenado no que acontece mundo afora. Então, eu diria que as principais influências hoje continuam sendo, sem sombra de dúvidas, a realidade europeia, o que acontece no ecossistema europeu, mas também o Brasil ele está bem posicionado em aprender com outras experiências, tanto é que, em termos de subsídios, em termos de acordos de cooperação técnica, a própria autoridade nacional já celebrou com outros países que não integrantes somente do eixo Europa. E para quem deseja se aprofundar no tema, qual é a principal contribuição do seu livro para o debate e os estudos sobre a proteção de dados no Brasil? E aí, aproveitando para fazer um momento jabá do meu livro, Isso. Eu acredito que o livro tenha atingido, em uma de suas proposições, ser didático, ser claro, em apresentar esse contexto, situando a proteção de dados num recorte temporal, né, espacial e temporal, mas também apresentando um modelo delineado pela LGPD. Então, se a gente pega, por exemplo, o capítulo 1, ele faz essa evolução e apresentação, construção da ordem informacional. Já no segundo capítulo, os capítulos 2 e 3, temos a oportunidade ali de efetivamente enfrentar institutos que foram positivados pela LGPD. Então, estudos das bases legais, objeto da lei. Temos a oportunidade de fazer um overview sobre as contribuições da lei para que a gente possa propriamente adentrar numa proposta efetiva de contribuição, que é a de construção desse regime brasileiro de transferência internacional de dados. Então, temos ali uma proposta, mesmo para aqueles que não querem se aprofundar sobre a temática fim, que é a temática da transferência internacional de dados, mas querem ter um contato maior, seja para fins organizacionais, profissionais ou acadêmicos, com a cultura da proteção de dados e com as contribuições que a LGPD ela tem para nos oferecer. E o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final? Ao mesmo tempo que eu agradeço o convite e parabenizo a iniciativa novamente, deixo aqui o meu convite para aqueles que se interessarem pela leitura. Acho que é uma temática que continua muito atual e que tende a amplificar ainda mais a sua temporalidade, o seu ineditismo, porque estamos falando dessa obra que foi construída em 2 anos, 2019 a 2021, principalmente, mas que se mantém viva, pois muitas das discussões que aqui foram inauguradas ainda não foram endereçadas. Então, já em 2019, levantávamos a bandeira da fundamentalidade do direito à proteção de dados, que depois foi efetivamente albergado, né, com a proposta de emenda à Constituição, que esculpiu ali o direito à proteção de dados como um direito fundamental, a importância de se ter uma autoridade de controle, uma autoridade nacional independente, autônoma,
e foi isso que aconteceu quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados saiu da Casa Civil, virou uma autarquia em regime especial, entre outras discussões, propostas inclusive de alteração legislativa, propostas de ressignificação, interpretar as bases literais que foram esculpidas pela LGPD para alguns institutos. Então, fica o meu convite, não só para que a gente possa aprofundar o tema, aprofundar as discussões ali que foram propostas, como fica o meu convite também para os nossos colegas, os associados, para aqueles que não são associados também, que participem de eventos como esse, de espaços como esse. Fica o meu convite também para aqueles que não são associados, para que se associem também, que venham somar esforços em participar dessas caminhadas, desses momentos de construção, seja construção do conhecimento acadêmico, seja de construção do conhecimento institucional, de militância, de construção desse ambiente de aprimoramento, aperfeiçoamento e de constante evolução. Muito obrigada, doutor Rafael. A gente agradece imensamente por sua participação e por compartilhar conosco os principais pontos da sua obra, que certamente contribui para uma melhor compreensão do regime brasileiro de transferência internacional de dados. Agradecemos também a todos e todas que acompanharam este novo episódio do Conversa com Autores e Autoras. Se você é associado ou associada à ANAF e deseja divulgar suas obras ou pesquisas em nosso programa, entre em contato com o Centro de Estudos da ANAF. Será um prazer divulgar e valorizar sua produção. Continue nos acompanhando para mais conversas enriquecedoras com autores e autoras que fazem a diferença na advocacia pública. Até a próxima!